Paraná, muito úmida, com muitos brejos. E uma casa de uma senhora chamada Dona Maria, o seu quintal foi invadido por sapos. Ela então fechou a porta da sala, fechou a porta da cozinha, fechou as janelas, e ela e a sua filha, preocupada com a invasão dos sapos. Era algo impressionante a quantidade de sapos que invadiu o seu quintal. Ela pensou estar segura dos sapos, mas de repente, quando ela menos esperava, havia mais de 20 sapos na sua área de serviço, na sua cozinha e na copa. Ela entrou em desespero, gritou, chamou os vizinhos e eles vieram ajudá-la. E depois ela veio descobrir por onde os sapos entraram. Eles entraram por uma pequena fresta que havia debaixo da pia da sua cozinha. A Dona Maria se viu aflita, se livrou daqueles sapos. E eu quero ligar essa experiência da Dona Maria com uma frase que eu li esses dias. A frase diz assim, que nós não precisamos nos preocupar muito com as grandes pedras no nosso caminho, porque das grandes pedras nós nos desviamos. O maior problema nosso são as pequenas pedras, porque muitas vezes nós não podemos vê-las e nós tropeçamos nessas pequenas pedras na nossa caminhada e nós podemos cair e o nosso tombo pode nos machucar muito. A Dona Maria, ela tampou a porta da sala, tampou a porta da cozinha, fechou bem as janelas, mas ela não sabia que ela tinha uma pequena fresta debaixo da pia da cozinha. Muitas vezes, o nosso grande problema não são aqueles grandes pecados, mas são coisas pequenas que nos atrapalham, impede que o nosso caráter revele o caráter de Cristo, impede que nós sejamos pessoas felizes dentro do nosso lar, na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil. O problema do ser humano não são, normalmente, as grandes pedras do caminho, pois, como já disse, as grandes pedras do caminho podem ser desviadas. O problema são as pequenas pedras que podem nos levar a tropeçar, cair e nos estatelar no chão. Nós podemos metaforicamente dizer que as grandes pedras seriam o quê? O roubo, o estelionato, o homicídio, coisas assustadoras. O problema é que dessas coisas assustadoras, quem tiver um pingo de senso de urbanidade vai automaticamente evitar matar alguém, produzir estelionato, produzir latrocínio e essas coisas do gênero, como o roubo. O problema muitas vezes são as pequenas pedras que nos fazem tropeçar. O escritor aos Hebreus, o escritor que escreveu para os primeiros cristãos do primeiro século, estavam sendo perseguidos porque eles criam em Cristo como Senhor. Os primeiros cristãos foram tremendamente perseguidos no primeiro século, e ele escreveu para aqueles cristãos, no capítulo 12, versículo 1 e 2 da carta aos Hebreus, dizendo o seguinte, que aqueles cristãos não deviam olhar para a perseguição, mas deviam olhar para os heróis da fé, aquelas pessoas que dedicaram a vida em favor de Deus, em favor do Evangelho, em favor do ser humano e do reino de Deus. E o escritor diz assim, que os cristãos não deviam deixar-se levar pelo pecado e pelo embaraço. Outra versão, ao invés de embaraço, diz peso. Muitas vezes, aquilo que não é pecado é um embaraço, é algo que nos atrapalha. Coisas boas da vida que não são mostradas na Bíblia como pecado se tornam embaraço. Você se lembra da história que eu falei, uma história verídica da Dona Maria, ali do sul do Paraná, de uma cidade que foi invadida por sapos, especialmente o quintal da Dona Maria? Os sapos não entraram pela porta da frente da sala e nem pela porta da cozinha, entraram por uma pequena fresta que havia debaixo da pia, que ela sequer havia identificado.
Será que existe alguma coisa pequena, simples, que aparentemente não tem problema nenhum, está entrando dentro do meu casamento, está entrando dentro do meu lar, da minha relação com a minha esposa, da minha relação com os meus filhos, da minha relação familiar, aquilo que está entrando dentro da minha casa, coisa pequena que está prejudicando, está produzindo tombos. Eu estou tropeçando em coisas pequenas que está me atrapalhando na minha vida profissional. Será que é algo que todo mundo faz? E é uma coisa tão pequena, é algo tão comum entre as pessoas. E quem sabe aquela coisa pequena está no meu caminho, aquela pedra pequena está fazendo eu tropeçar. Quem sabe das pedras grandes, como eu já disse, o homicídio, o roubo, o latrocínio e coisas do gênero, escabrosas, que nos amedrontam, nos assusta, hediondas. Estas não há tanto perigo para uma pessoa normal, porque nós fugimos delas. Mas e as coisas pequenas? Será que existe alguma coisa pequena que está entrando na sua vida familiar, profissional, nos seus negócios, que está prejudicando você? Até mesmo na comunidade de fé, na igreja, onde você serve a Deus, será que não está entrando alguma coisa pequena que está produzindo tropeço nas pessoas? Eu venho da parte de Deus dizer para você que eu e você, que nós precisamos nos desvencilhar dos embaraços, das coisas pequenas que às vezes até parecem boas, que nos prejudica a nossa ascensão, do ponto de vista da nossa evolução, do nosso caráter, que prejudica o nosso crescimento espiritual, que prejudica as nossas finanças, que prejudica uma prática de amor na nossa família, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus pode revelar a você se existe alguma pedra pequena fazendo você tropeçar. Quem sabe você identificou alguma coisa que poderia ser comparada à pedra pequena no caminho. Pedras grandes, automaticamente nós nos afastamos delas, nos desviamos delas. O problema são as pedras pequenas. Os problemas são as pequenas brechas nas paredes do nosso caráter. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço Tua graça e misericórdia em favor de todos os nossos telespectadores que tiveram a humildade de ouvir esta mensagem até o seu final. O Senhor sabe quais são as brechas, quais são as pequenas pedras que quer atrapalhar a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, a evolução do nosso próprio caráter, a nossa ascensão à semelhança de Cristo, o nosso progresso em todas as dimensões. E eu te peço, em favor desta família, em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, adolescente ou criança que me ouve, em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja iluminando e fazendo com que esta pessoa vença, tampe todas as brechas, tire todas as pedras pequenas do caminho, para que, ó Deus, a glória e louvor seja para Ti. Em nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém.